Essa semana eu fiquei meditando sobre esse tema. O que significa ter uma vida com Deus? É uma vida castrada? É uma vida vivida somente para Ele e nada para nós? Como é que é viver uma vida com Deus? Nós estamos vivendo tempos, esses últimos tempos, e a tendência é piorar um pouco mais, né? Tempos onde nós gostamos de nos agarrar naquilo que a gente vê e confiar naquilo que a gente pode fazer. Mas a receita perfeita não é essa. Há um versículo que eu vou me basear, é um versículo só, me basear para essa mensagem, está em Isaías, capítulo 48, e o versículo é o de número 17. Diz assim: assim declara Yahvé o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Vamos falar com Deus. Pai querido, tenha misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos uma palavra rica nesta manhã. Uma palavra que nos encha o coração de esperança, mas também nos encha de sabedoria, Senhor, para aprendermos a ter e a viver essa vida contigo. Senhor, eu sei, Senhor, que o inimigo tenta o tempo todo impedir que nós tenhamos essa vida contigo. Mas nós temos certeza, mais do que nunca, de que o Senhor em todas as coisas está conosco, porque as tuas promessas não falham. Como diz aqui no versículo que acabamos de ler, o Senhor quer nos ensinar coisas úteis, coisas que vamos utilizar, coisas que vamos usar durante a nossa caminhada aqui contigo, Senhor. Enche-nos agora com teu Espírito Santo, dando-nos sabedoria, capacitando-nos a entender a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Uma vida com Deus, quando alguém diz, você tem uma vida com Deus, para a pessoa te responder, eu tenho uma vida com Deus, ele precisa saber se ele tem uma vida abundante. Uma vida com Deus precisa ser uma vida abundante. Jesus, quando disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Não basta ter vida, tem muita gente com vida. Basta você estar andando na rua, você tem vida. Mas uma vida com Deus é uma vida abundante. É uma vida onde você percebe que você faz todas as suas coisas com alegria. Abundância de vida significa você fazer com prazer tudo aquilo que você faz. Mas sempre se lembrando que o que você faz não é para você, é para a honra e glória e exaltação do nome do Senhor. É uma vida com sentido, uma vida com Deus é uma vida com sentido. E eu às vezes ouço, não é toda hora, mas graças a Deus que não é toda hora, mas de vez em quando eu ouço um crente dizer, não sei, a minha vida parece que está sem sentido. Uma vida sem sentido é uma vida sem Deus. Eu cravo. Quando a pessoa tem coragem de dizer, a minha vida não tem sentido, ele está dizendo, eu não tenho Deus. Ou ele então não entende o que é uma vida com Deus. E aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas aceitou de uma forma superficial, sem entender. Aliás, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós normalmente não sabemos muito, alguns vêm até por emoção.
Mas é importante a gente vir sabendo o que nos espera. É importante nós virmos e sabermos o que está preparado para nós e conosco. Então, é uma vida com sentido, é uma vida com direção. Uma vida com Deus é uma vida com propósitos. Estamos estudando isso daqui já há um tempão, né? É uma vida com propósito. Mas uma vida com Deus é uma vida de aprendizados constantes. São constantes e são aprendizados duradouros. A Bíblia diz que nós, quando estivermos lá com Deus na eternidade, nós aprenderemos com Ele todos os dias. E durante toda a eternidade continuaremos aprendendo. E Ele nunca será esgotado de ensinamento, ou seja, sempre haverá o que aprender. Você imagina, na eternidade nós vamos aprender com Deus. Estaremos com Ele diariamente, todas as horas, todos os momentos, aprendendo com Ele. Então é uma vida de aprendizados, é uma vida de refrigério após as lutas. Nunca pense que uma vida com Deus não é uma vida com lutas. Uma vida com Deus é uma vida também com lutas, e principalmente porque estamos com Deus. Não é luta com Deus, é lutas porque são lutas porque estamos com Deus. E ao estarmos com Deus, nós temos que lutar contra a carne, nós temos que lutar contra as investidas do maligno. E eu digo, separei a carne do maligno, porque ela pertence ao maligno, mas muitas vezes o maligno nem está falando nada, mas a sua carne é que está pedindo, e a gente põe a culpa no maligno. Há coisas que são nossas, assim, da carne. Eu gosto daquilo, eu quero aquilo, e o diabo não está nem ouvindo eu falar que gosto daquilo, e a gente põe a culpa no diabo. Mas é da carne. Eu quero então compartilhar com os irmãos alguns pontos importantes nesta manhã, mas eu queria sinceramente, irmãos, que nós guardássemos isso. Acho que a maior decepção de um pregador é quando ele prega e daí 15 dias ele vai pregar a mesma coisa e os irmãos dizem, pastor, que mensagem poderosa, nunca ouvi uma mensagem dessa. Eu preguei há 2 semanas atrás, irmão. Deve ser uma decepção muito grande. Comigo nunca aconteceu isso, graças a Deus. Mas também não sei se não aconteceu porque as pessoas não acharam a mensagem maravilhosa e não vieram falar. Mas, enfim, isso não me cabe, não é verdade? Mas eu gostaria muito. Eu sempre fui de anotar as coisas. Eu estava ouvindo aqui o irmão falar, o Carlinhos, chegou e anotou, levou para casa. Essa devia ser a nossa atitude todo o tempo. Anotarmos, levarmos para casa. Então eu queria passar aqui alguns pontos para refletir com os irmãos. E obviamente eu não pretendo esgotar o assunto, que isso aqui que eu vou falar, esses 3, 4 pontos que eu vou falar, resume, uma vida com Deus está aqui. Mas isso é parte de uma vida com Deus. A primeira verdade, e a primeira, nós estamos falando muito de verdades, né? A primeira verdade, são verdades. Deus deseja adoradores antes de trabalhadores. De fato, os únicos trabalhadores aceitáveis para Deus são aqueles que aprenderam a arte da verdadeira adoração. Em 1 Crônicas 29:11 diz, Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra, Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. O que é isso aqui? Isso é uma adoração. E às vezes, amados, nós sabemos tão pouco de adoração, que quando vamos orar e se pede
adorem, façam uma oração de adoração. Muitas pessoas não sabem fazer uma oração de adoração. E já entram só: Senhor, me ajuda, Senhor, cura a minha vida, Senhor, abençoa essa igreja, Senhor, abençoa isso. Isso não é uma oração de adoração. Uma oração de adoração é uma oração onde a gente reconhece quem é Deus e declara isso. Aliás, eu já disse aqui, todas as nossas orações deveriam começar com adoração. Depois você fala o resto que você pretende, ou o motivo pelo qual você entrou em oração com Deus. Então, o servir deve ser o resultado do que sentimos por Ele. Existem aquelas coisas que a gente faz porque é cobrado, a gente faz porque está sendo visto, e a gente faz, mas existem coisas que nós fazemos, e essas devem ser as usadas, resultado daquilo que sentimos por Ele. A adoração deve ser um estilo de vida em nós. Tudo que você for fazer, é preciso que você tenha na sua vida como estilo de vida a adoração. Você não precisa estar fazendo: eu vou fazer uma parede ali. Você começa a adorar o Senhor porque está fazendo a parede. Ô Senhor, Tu é a glória. Você vai fazer uma comida, você vai fazer um serviço em casa, você não precisa ficar o tempo todo, mas você pode fazer a adoração sem falar essas palavras, fazer com propósito de adoração, sabendo que você está fazendo isso porque a sua vida tem a presença de Deus. Então, antes de trabalhar para o Senhor, antes de fazer qualquer coisa, você precisa ser um adorador. Imagine um casamento. Vamos falar, normalmente é a mulher que cozinha, se bem que tem casas que é o homem que cozinha, a mulher não cozinha nada, né? Aprendeu, e a mulher diz: não, ele cozinha tão bem. Lá em casa é assim, a mulher que cozinha. Então imagine, irmãos, no início do casamento, e por alguma questão ou por algum interesse, a comida vem muito gostosa. Eu brincava com a minha sogra que quando eu namorava a minha esposa, eu falava para ela assim, depois que eu casei, eu falava assim: pois é, quando eu vinha namorar a sua filha, você fazia um bife para mim dessa grossura. Agora vem aqui, depois de casado, você faz um bifinho, passa mais ou menos e joga. Ela ria demais. Era brincadeira apenas, ela nunca fez isso. Mas quando eu estava com muita fome, que eu achava que estava pouco, eu falava: poxa, hoje está me desprezando. Mas imagine a esposa que ao casar e quer agradar o marido, ela faz. E ela vai na feira, ou ela vai ao mercado, ela compra uma carne boa, uma verdura, compra lá algumas coisas que você sabe que o marido gosta e prepara, e quando ele chega do trabalho, diz assim: amor. Ou então você não fala, né? E deixa, quando ele entra, que isso, amor, você merece. Mas é mais ou menos isso, irmão. Os irmãos não riem muito não, senão eu vou saber as casas que fazem isso. Mas com o passar dos dias, com o passar dos anos, amor, olha, você vira aí, tem um pão ali na geladeira, você pega um presunto que eu comprei semana passada, bota ali que hoje o meu dia foi tal, não tive tempo. Ou então faz, porque se não fizer, você sabe que vocês vão morrer de fome. Vai morrer de fome, então tem que fazer. Fazendo a comparação, às vezes, quando nós estamos na presença de Deus, no início da nossa vida, nós adoramos, nós queremos fazer, mas depois a nossa vida, a gente aperta no automático e sai fazendo tudo no automático. De vez em quando a gente lembra e dá um glória a Deus, a Ele toda a honra. Principalmente quando Ele resolve um problema para você. Então Deus deseja adoradores antes de trabalhadores. Se você quer trabalhar para o Senhor, e estamos aqui para trabalhar, Ele nos colocou aqui somente para isso, para trabalharmos para Ele. E eu não estou falando de ativismo, eu estou falando de trabalho para o reino, para angariarmos pessoas para o reino, ter prazer em falar desse Deus maravilhoso. Então, antes de ser um trabalhador, você precisa ser um adorador. Segunda coisa, numa vida com Deus, você precisa aprender que uma vida com Deus não vai fazer de você um super-homem.
Muitas vezes você vai pensar que você nem tem Deus. O que é isso? Eu fiz e não deu certo, deu errado. Você não consegue entender por que você passou por isso, por que você, né? Então, a segunda coisa, não tente ser invencível no serviço do Senhor. Antes que possamos ser plenamente usados por Deus, precisamos ser quebrados. Precisamos admitir a profundidade da nossa fraqueza. O salmista no Salmo 34, versículo 18 diz, em 2 Coríntios 11, 13 diz, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Paulo falando. Agora sim, o salmista, no Salmo 34, 18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nós aqui não estamos dizendo que você deve ser abatido, mas você deve ter noção do seu abatimento, você deve ter noção e a profundidade da sua fraqueza. Antes que possamos fazer alguma coisa, nós precisamos ser quebrados, quebrantados. Por que isso, pastor? Por que para fazer alguma coisa para Deus, eu preciso me diminuir, eu preciso ser quebrado, eu preciso ser quebrantado? Porque o quebrantamento nos leva a sermos honrados por Deus. E a falta de quebrantamento, no entanto, leva-nos ao orgulho e, consequentemente, a lutarmos com nossas próprias forças. Sabe qual é o resultado disso? Fracasso. Se você não se deixar quebrar, se você não deixar a sua vida ser quebrada, você sempre será vencido. E não tente ser invencível sem acontecer. Não, eu não perco, eu não sou invencível. Não, a nossa vida é uma vida que precisa ser conscientizada. Eu tenho fraquezas e por isso eu preciso do Senhor. O quebrantamento anula o nosso orgulho. Quando nós não somos quebrantados, nós somos cheios de nós mesmos. Você já viu uma pessoa cheia de si? É uma pessoa que não é quebrantada. Isso é um perigo muito grande, porque você vai achar que não precisa de ninguém, que você não precisa de ajuda, você não precisa muito menos de Deus, que você nem vê. Ou você até declara isso, eu preciso de Deus, eu reconheço que eu preciso de Deus, mas só na boca, nas suas atitudes, não. E quanto mais você insistir em não ser quebrantado, não deixar o Senhor te quebrar, em te humilhar muitas vezes, quanto mais você fizer isso, mais fraco você vai ficar. O apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando você fizer conta e tiver consciência da profundidade da sua fraqueza, aí você será forte, porque você vai se encher de Deus. E uma vida com Deus precisa ter Deus no leme. Uma vida com Deus precisa ter Deus dirigindo tudo. Quando eu disse tudo, é exatamente tudo, absolutamente tudo nas nossas vidas. Você não vai precisar deixar de estudar. Estude bastante, faça cursos, faça pós-graduação, faça doutorado, faça tudo o que for preciso. Mas isso não substitui a presença de Deus, a necessidade de você ter Deus na sua vida. Nada, absolutamente nada que existe na face da terra, qualquer que seja o auxílio, lhe dá a oportunidade de abrir mão de Deus. Mas para isso, você precisa ser quebrado. O orgulho é uma das últimas coisas a serem quebradas numa vida com Deus. É uma das últimas coisas. E quando nós não entendemos que o orgulho mata, quando nós não entendemos que o orgulho nos faz sermos derrotados quase que constantemente, a nossa vida aí não tem sentido. E uma vida com Deus precisa ter sentido, como eu disse aqui, precisa ser uma vida abundante. Uma das coisas que mais desagrada a Deus é o crente orgulhoso. Uma das coisas que mais agrada a Satanás é um crente orgulhoso.
Se você ler a palavra de Deus e estudar as desobediências do povo antigamente, sempre tinha alguém soprando nos ouvidos do povo. Você não precisa fazer isso. Aliás, começou lá. Primeiro de tudo, chega o diabo, usando a serpente, e diz para Eva: quem falou? Você não pode comer? Não é nada disso. Você entendeu errado. O que ele não quer é que você seja uma pessoa superior. Não precisa disso. Uma vez eu ouvi um pastor falando, já há muitos anos, e eu falei: que coisa é verdade. Se você, mais ou menos isso, eu não sei a frase, tem muito tempo já, mas ele quis dizer: elimine o orgulho da sua vida, e a sua vida tem caminho aberto para receber e dar todas as coisas. Perceba se não é. Você por orgulho não recebe. Você por orgulho omite. Você por orgulho deixa de fazer uma coisa que o Senhor está te pedindo. Você por orgulho faz uma coisa que o Senhor não está te pedindo. Você vai adiante. Por quê? Eu não sei esperar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. O orgulho mata. Então, para ter uma vida com Deus, você tem que ter uma vida quebrada. Não é viver quebrado, deixa Deus te quebrar. Quantos entenderam isso? Uma vida com Deus, terceiro ponto. Se você está habituado a estar entre pessoas que aprenderam a temer o inimigo, cuidado, você vai acabar perdendo suas forças, abandonando a sua fé e jogando fora a esperança em Jesus. Se você está acostumado a viver no meio de pessoas medrosas, no meio de pessoas sem fé, no meio de pessoas murmuradoras, você, de tanto ouvir murmuração, de tanto ouvir essas coisas erradas, você vai fazer a mesma coisa. Tem uma máxima que diz que o homem é o produto do meio que ele vive. Por isso que, se você está perto de pessoas que têm fé, pessoas que louvam, eu falei recentemente sobre isso, pessoas em comunhão com Deus, e você vive essa comunhão. Aliás, uma das razões, e a principal razão, daqueles marginalizados que encontraram Davi na caverna de Adulão e disseram para ele: nós queremos ser seus guerreiros. Eles eram homens completamente marginalizados e tudo. Aí Davi disse: mas vocês vieram a mim, olha, eu ainda nem sou rei. Ele disse: mas você tem uma coisa muito importante, nós sabemos como que você vê Deus. Então, aquilo contagiou os homens, e ao contagiar os homens, eles se tornaram os valentes de Davi, e nunca perderam uma batalha. A mesma coisa acontece ao contrário. Se você só vive, que coisa horrível é você viver no meio de pessoas medrosas, que têm medo de tudo. Obviamente, irmãos, que eu não estou dizendo aqui que o crente não tem que ter medo. Nós temos exemplos bíblicos que as pessoas tiveram medo. Uma coisa é ter medo, outra coisa é viver com medo. A sua vida, o estilo de vida, é um estilo de vida medroso. Existem pessoas que têm tanto medo que, se você gritar o nome dele, fulano, ele: ai, o que houve? Não houve nada, eu só gritei porque você estava longe. É medo, a pessoa vive com medo, ela acorda com medo, dorme com medo, e tudo é medo. Mas medo de quê? Medo de tudo, medo do diabo e medo de nada. De que você está com medo? Eu não sei. Mas a influência dessas pessoas na nossa vida traz um resultado desastroso. E se você quer ter uma vida com Deus, você precisa escolher as suas companhias. Pastor, mas eu vou ficar no meio, olha, olha só o que eu vou falar. Eu tenho tanta fé em Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, que eu vou entrar no meio de 20 desse aí, e esses 20 medrosos vão virar 20 valentes. Aí você anula aquela lá, você está tentando ser invencível sem ser quebrado. Você precisa ser primeiramente quebrado. Pelo que você está dizendo, você se basta a si próprio. Você se basta a si mesmo.
Muitas vezes, amados, nós queremos tomar o papel de Deus. Deus tem esse poder. Com um sopro Ele faz tudo. Com uma palavra Ele transforma, Ele cria. Com uma palavra Ele anula. Com uma palavra Ele levanta. E às vezes nós queremos ser como Ele. Ah, pastor, mas baseado na palavra de Deus, diz que se nós fizermos como Ele, sim, mas veja com quem Deus andava, ou Jesus andava, vê como Ele procedia e vê como você está procedendo. Você está se deixando levar, você está sendo impregnado por mentiras, por medos, por palavras de derrota. A sua vida, eu não tenho dúvida, você poderá nunca apostatar da fé. Poderá, e até poderá também apostatar. Mas poderá não apostatar. Mas você vai viver uma vida medíocre, mediana. Mas uma vida com Deus. Nós temos que escolher as nossas companhias. Irmãos, aqui eu não me refiro a você não poder no colégio encontrar com uma pessoa que o cara é isso, o cara fala palavrão, o cara, não estou dizendo isso. Você agora tem que ir lá transformar, como luz, como sal que você é, você precisa transformar. Eu não estou me referindo a isso, estou fazendo você gostar de viver num ambiente que é um ambiente negativo. Eu não estou dizendo que você chegou no aniversário e você está ali no meio de uma roda, porque você era amigo ninguém era crente, você chegou ali na roda e todo mundo falando um monte de bobagem. Eu não estou me referindo a isso. Se você, como crente, não pode aguentar meia hora, 1 hora, 2 horas ouvindo bobagem, eu acho até que você nem é crente. Eu estou me referindo ao seu dia a dia, às suas escolhas, o seu habitat natural, onde você está. Você vai perceber que dependendo de onde você vive, com quem você vive, você não vai ter mais prazer de ler a Bíblia, você não vai ter mais prazer de orar, porque você vai ser convencido de que isso não é necessário. A quarta coisa, para você ter uma vida com Deus, preste atenção nessa, isso é muito interessante. Uma casa é construída pela base. E ai de você se não fizer uma base sólida, pelos fundamentos. Mas não se esqueça das paredes e do telhado. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz em Marcos 8,36. Está relacionado isso aqui. Às vezes, amados, nós construímos uma casa, eu estou falando de construção mesmo, uma casa e fazemos um alicerce, fazemos um fundamento para construir até 5 andares para cima, de tão forte. Mas de repente você diz assim, ó, essa base é tão forte que eu posso botar uma paredezinha, um telhadozinho mais ou menos, o primeiro vento que der, a base vai ficar, mas o telhado vai embora. E aquela base que vai ficar serve para quê? Se você não tem uma casa para morar. A Bíblia faz menção a isso várias vezes. Aquilo que você construiu para você, para quem será? Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aqui fala sobre aquilo que nós construímos e deve ser construído. Eu acho que, alô, os pais das jovens, dos jovens, cuidado. Se um jovem chegar para sua filha e disser, vamos casar, o que você faz? Não faço nada não, mas eu tenho uma fé miserável, de grande. Eu tenho uma fé muito grande. Você trabalha? Não trabalho não. Mas Deus vai jogar o dinheiro do céu, vai cair. Ô papai, não deixa sair de casa não. A tendência é não dar certo. Pode até dar, semana que vem ele arranja. Mas nesse momento a tendência não é isso. O que é que você faz? Eu trabalho em coisas francesas. É mesmo, você faz o quê? Je vis de bec. Hein, Piri? Je vis de bec. Eu vivo de bico. A pessoa às vezes vive de bico. E tem uns que vivem de bico, fazendo bico o tempo todo. Não, mas não isso é...
A pessoa viver de bico, viver assim. Não, você tem que ter uma vida. Então, essa solidez na vida espiritual, dentro da mensagem de uma vida com Deus, é aquilo que você se preparou, você estudou, você foi lá, prestou um concurso bom. Essa é a sua base, você precisa fazer isso. É a sua parte. Porque Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Deus não vai estudar por você. Você tem que fazer. Mas você não pode esquecer que, feito isto, a sua vida agora precisa ser erguida com alicerces espirituais. E as paredes aqui representam da casa proteção. Proteção contra os invasores, o telhado, proteção de chuva. Você imaginou? Estava ali, todo mundo jantando, que beleza, né? Não tem teto. Eu bolei aqui, amor da minha vida, vamos morar nessa casa sem teto. Olha como é lindo, a gente olha que céu bonito. E ali quase nunca chove. Olha que beleza. Não é romântico, amor? Eu nunca tinha pensado nisso. Nós temos que fazer a nossa base. Isso aqui não pode afundar. Mas o telhado não precisa de telhado. Vamos fazer as paredes, né? Porque as paredes, os vizinhos podem ficar olhando para cá, tudo invejoso, né? Então, vamos fazer. Mas sem telhado. De repente, irmão, você está jantando, uma roupa bonita, com convidados, e cai um temporal, porque você não tem um telhado. Ou então, você não pode pôr o telhado, porque não tem as paredes. E as paredes é que te protegem contra os ataques do inimigo. A nossa vida com Deus é uma vida que nós construímos, aprendemos a trabalhar, aprendemos a estudar, compramos, aplicamos, desenvolvemos alguma coisa, mas nunca podemos nos fiar, nos estribar naquilo que nós fizemos. Provérbios fala disso, que nenhum homem deve se estribar. Estribar é colocar o pé no estribo. Significa o quê? Ele está dizendo do cavaleiro. O cara vai andar, ele tem que botar os dois pés no estribo, que é o que dá o sustento na guerra. Porque na hora que ele fizer assim, um pé seguro, se vocês não sabiam, shalom é cultura. Você precisa, não te estribes no teu próprio entendimento, mas você tem que ter entendimento. Não te estribes na tua própria sabedoria, mas você precisa ser sábio. Você precisa construir, precisa saber onde você vai comprar a casa, onde você vai armar, onde você vai construir, com que material você vai fazer. Ou seja, a sua vida estudantil, a sua vida familiar precisa ser planejada. Tem muita gente também que não planeja nada e depois pede a Deus para Deus resolver o problema dele, mas não houve nenhum planejamento. Em alguns casos, Deus, por misericórdia, até faz, mas não é função de Deus aí. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, isso cabe a você, estude. Jovens, olha aqui as meninas que ainda vão casar. Amém ou não amém? Procurem ver. Fazer a escolha é nossa. Pesquisem. Veja quem são os pais do seu namorado ou da sua esposa, da sua namorada. Porque a qualquer momento que você desmanchar, eles também podem vir atrás de você querendo te matar porque você desmanchou. Isso são coisas que você precisa fazer, você precisa pesquisar. Você precisa saber qual curso que ele vai fazer, o que ele pretende, qual é a visão que ele tem para a vida, qual o alvo dele. Você imaginou? Você detesta frio, mas detesta, você quase morre de frio, por isso você mora aqui. Aí você namora o cara, quando se casa com ele, amor, eu vou te fazer uma surpresa, nós vamos morar no Canadá. Matou você porque é um lugar frio demais? Você precisa saber, isso faz parte da nossa inteligência, do fechar e tal. Vamos ter filho ou não vamos ter filho? Não vamos ter filho. Não, mas eu quero ter filho. Então, antes de casar, nós precisamos resolver isso. Porque não pode eu casar pensando que vou ter 4 filhos e você casar pensando que não vai ter nenhum filho. Ou vocês acordam, de acordo, né? Entram em acordo, que não terão filhos. Ou vocês entram em acordo que terão filhos. Que gostariam de ter filhos. Quantos estão entendendo, irmãos? Mas isto, depois de você fez a vida, casou, está num excelente emprego, falta construir as paredes e o teto. Essa é a parte espiritual. Você não vai a lugar nenhum
Tudo isso que você construiu, da noite para o dia, pode sumir. Você precisa ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida desses 3 itens para cima, uma vida de adorador, uma vida de quebrantamento, uma vida onde você escolhe onde você quer viver, com que tipo de pessoas você quer conviver. Não é estar no aniversário, eu repito, conviver. Então, a base é importante demais, mas não é tudo. Talvez alguns agora fiquem nesse, a base não é tudo, a base é tudo. Não, faz uma casa e a base é tudo. Não é tudo. O ensino fundamental é muito importante, mas não é tudo. Se você só ficar no ensino fundamental, você nunca vai ser um médico. Mas eu fiz um excelente. Aliás, o meu professor que me ajudou no ensino fundamental, ele é campeão, ele é prêmio 200 vezes, prêmio de matemática, prêmio de... E daí, meu amado, você só fez o fundamental. Você precisa ir mais adiante. Então, as paredes que trazem proteção e o teto também, que trazem um outro tipo de proteção, elas precisam ser construídas. Não se esqueça de construir uma vida com Deus, mesmo tendo uma excelente estrutura de vida. Quando um jovem procurou Jesus e perguntou a ele: o que eu tenho que fazer para te seguir? Quando Jesus passou para ele que ele tinha que vender tudo, o que Jesus estava dizendo não é que ele tinha que vender tudo. Jesus estava checando o coração dele. Ele estava querendo uma vida com fundamentos. E Jesus disse: você tem que ter uma vida com fundamentos, com paredes e com teto. Você não pode se basear na sua vida se Deus não for contigo. Ele é o que levanta, Ele é o que abate. Ele é o que sustenta, Ele é o que derruba. Mas eu repito, irmãos, não deixem de fazer planos. Não parem de estudar. Não parem de procurar as melhores opções de vida. Mas tenham uma vida antes com Deus, de adoração e de quebrantamento. E eu tenho certeza, nunca mais, absolutamente nunca mais, você murmurará, dizendo: ô vida, ô céus, ô mais isso e mais aquilo. Você vai entender que até nos momentos de tempestade, até, Deus vai prover para que você seja guardado. Vamos ficar de pé, queridos. Se perguntassem a qualquer pregador o que ele gostaria depois de uma pregação,